Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos! Bem-vindos à Evolução Diária de hoje. Estamos de volta aqui no Evolução Diária depois de um tempo de férias. Hoje é quarta-feira, dia 12 de fevereiro de 2025. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 17 do primeiro livro de Crônicas, mas como de costume, como de praxe, antes da gente entrar no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir bem rapidinho para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e familiares em nome de Jesus. Como você já está cansado de saber, quando você curte, comenta e compartilha, o YouTube entende que esse vídeo foi bacana, relevante, bom para você e aí ele acaba indicando para muitas outras pessoas, tá? Então vamos lá divulgar o nosso canal, levar a palavra de Deus para muitas outras pessoas. Também quero aproveitar aqui a oportunidade para te fazer um convite muito especial. Hoje à noite na Evo, nós vamos dar continuidade à série Louvor e Adoração. É isso mesmo. Durante o tempo que eu tive fora, nós tivemos um tempo com o nosso louvor, um tempo de adoração, e agora eu vou ministrar a sua vida sobre o louvor e a adoração, a importância do louvor e da adoração para a sua vida, para a minha vida, o que isso mexe com o ambiente espiritual e atrai o favor de Deus para as nossas vidas. Então, não fica de fora em nome de Jesus, eu quero te ensinar a louvar e adorar corretamente ao Senhor, tá bom? Hoje à noite na Evo, às 20 horas, série Louvor e Adoração. Então, durante as quartas-feiras, agora restantes do mês de fevereiro, nós vamos estudar sobre o tema Louvor e Adoração, um tema muito importante para o seu crescimento e desenvolvimento na fé. Te espero hoje na Evo em nome de Jesus e vamos para o nosso estudo, gente. 1 Crônicas, capítulo 17, tem 27 versículos e aqui vai narrar uma história de Davi, sobre o rei Davi. O rei Davi já morava em seu palácio quando, certo dia, disse ao profeta Natã: "Aqui estou morando num palácio de cedro, enquanto a arca da aliança ao Senhor permanece numa simples tenda." Só fazendo uma observação, tá? Cedro era o material mais caro da época, tá? Então hoje nós temos mármore, granito, porcelanato. O cedro era o material mais caro da época. Então Davi diz: "Eu estou morando num palácio feito com material mais caro, né? Enquanto a arca do Senhor está numa tenda, numa simples tenda." Natã respondeu a Davi: "Faz o que você tiver na tua mente, pois Deus está contigo." E naquela mesma noite Deus falou a Natã: "Vá dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor: não será você que vai construir uma casa para eu morar. Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei Israel do Egito, mas fui de uma tenda para outra e de um tabernáculo para outro, por onde tenho acompanhado todo Israel. Alguma vez eu perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse o meu povo: por que você não me construiu um templo de cedro? Agora, pois, diga ao meu servo Davi: assim diz o Senhor: eu o tirei das pastagens, onde cuidava dos rebanhos, para ser o soberano do meu povo em Israel. Sempre estive com você por onde você andou. Eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. E providenciarei um lugar para o meu povo, Israel, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar, e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início. E tem feito desde a época em que nomeei juízes sobre o meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você se juntar aos seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo para mim e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu sempre serei seu pai e ele sempre será meu filho. Nunca retirarei dele o meu amor como retirei de Saul. Eu o farei líder do meu povo e do meu reino para sempre. Seu reinado será estabelecido para sempre." E Natã transmitiu a Davi tudo que o Senhor lhe tinha falado e revelado. Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou: "Quem sou eu, Senhor, ó Senhor Deus? E o que é a minha família para que me trouxestes a este ponto? E como se isso não bastasse para ti, Deus, tu falaste sobre o futuro da minha família. Tens me tratado como um homem de grande importância, ó Senhor Deus. O que mais Davi poderá dizer por honrares o teu servo? Tu conheces o teu servo, ó Senhor. Por amor do teu servo e de acordo com a tua vontade, realizaste esse feito grandioso e tornaste conhecida todas as grandes promessas. Não há ninguém como tu, ó Senhor, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabemos. E quem é como o teu povo Israel?
a única nação da terra que tu, ó Deus, resgataste para ti mesmo, e assim tornaste o seu nome famoso. Realizaste grandes e impressionantes maravilhas ao expulsar nações de diante do povo que libertaste do Egito. Tu fizeste do teu povo Israel, o teu povo particular para sempre, e tu, ó Senhor, te tornastes o seu Deus. Agora, Senhor, que a promessa que fizestes a respeito do teu servo e a sua descendência se confirme para sempre. Faze conforme prometestes, para que tudo se confirme, para que o teu nome seja engrandecido para sempre e os homens digam: o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, é Deus para Israel, e a descendência do teu servo Davi se manterá firme diante de ti. Tu, meu Deus, revelaste ao teu servo que formarás uma dinastia para ele. Por isso teu servo achou coragem para olhar a ti. Ó Senhor, tu és Deus, tu fizeste essa boa promessa a teu servo. Agora, por tua bondade, abençoa a família do teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença. Pois o que tu, Senhor, abençoa, abençoado será para sempre. Que texto lindo, gente, que texto maravilhoso. Vamos entender esse texto aqui, vamos fazer uma interpretação do texto. 1 Crônicas, capítulo 17, relata a aliança de Deus com Davi. Aqui, na verdade, Deus está fazendo uma aliança a Davi e tem um destaque aqui para a promessa de um reino eterno. Então Deus está dizendo: Davi, você vai reinar para sempre. Tá? Os teus filhos, é claro que aqui a gente vê, né? Mais adiante a gente vai entender Deus apontando para o Messias, a linhagem de Davi, o filho de Deus. Então Deus está confirmando o reinado de Davi. Não vou tirar, né, da tua família, dos teus descendentes, o reinado. Davi, ele já tinha estabelecido como rei, já tinha se estabelecido. Davi agora estava morando num palácio lindo, maravilhoso, feito de cedro, como eu disse anteriormente, o material mais caro da época. Mas Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, ele vai sentir o desejo de construir um templo para Deus, porque ele entende que a Arca da Aliança estava ali, né, diante de uma tenda. Então ele compartilha esse desejo com o profeta Natã, né, e que de início Natã diz: meu filho, faz o que tiver no teu coração, Deus já confirmou o teu reinado, então pode fazer. Mas naquela mesma noite, Deus fala a Natã, o texto não diz se foi em visão, se foi em sonho, mas diz o seguinte: entrega essa mensagem para Davi. Deus primeiro vai lembrar que nunca pediu nada para ninguém, nunca pediu para construir templo nenhum para ele, ou seja, não é hora de construir nada porque eu não pedi que fosse construído. E Deus vai lembrar como tirou Davi do pasto e tornou Davi o rei sobre todo Israel. Então Deus aqui promete que fará o nome de Davi grande e dará segurança ao seu povo por intermédio de Davi. Em vez de Davi construir um templo para Deus, Deus é que ia estabelecer a casa de Davi. Olha que coisa, gente, extraordinária. Deus diz: eu não pedi para você construir um templo para mim, mas eu vou construir a sua casa. Ou seja, a partir de você, eu vou construir um reinado forte, poderoso, como se nunca viu antes, né? Como nunca tinha sido visto antes, garantindo que um dos seus descendentes iria reinar para sempre. A profecia aqui transmite toda a revelação, e Davi, que humildemente se maravilha com a bondade de Deus, reconhece que tudo que ele tem vem de Deus. Ou seja, ele reconhece que a vida dele só estava acontecendo da maneira que acontecia porque ele carregava sobre si o favor de Deus. E ele ora agradecendo e pedindo a Deus, então, que cumpra as suas promessas, tá bom? Então, aqui é a interpretação do texto. E o que a gente tem para tirar de lição prática desse texto, gente? O plano de Davi era construir um templo para abrigar a Arca da Aliança e para ser o principal local de adoração a Deus. Ou seja, Davi queria reunir o povo no templo para prestar adoração a Deus. Lembrando que Davi levava muito sério essa questão de adoração. O que nós vamos falar hoje à noite na Evo, né? Louvor e adoração. Davi era um exímio adorador. Davi, ele vai buscar a Arca da Aliança. Um dos primeiros feitos do reinado de Davi foi buscar a Arca da Aliança e trazer de volta a presença de Deus para o tabernáculo. Essa foi a primeira coisa. Durante ali esse transporte da Arca da Aliança, a gente vê que acontece uma catástrofe ali com Uzá, um dos sacerdotes e tudo mais. Davi recalcula a rota, busca a arca, traz a arca de volta. No meio do caminho, Davi, ele demonstra o que é uma adoração extravagante, ele presta uma adoração acima da média a Deus ali na presença do povo, despojando-se das suas vestes reais e andando como um homem comum, mostrando que todo o reinado é do Senhor, que Deus é rei, digno
digno de honra, glória e louvor. Então Davi, ele estabelece o tabernáculo de Davi, que é lembrado num concílio em Jerusalém pelos discípulos de Jesus, onde eles vão citar, né, que era necessário trazer de volta o tabernáculo de Davi, ou seja, restabelecer um tempo de adoração na vida da igreja, parecido com aquilo que Davi fez na sua época. Davi, ele cria um tabernáculo ali, um cronograma de adoração, onde tinha adoração ininterrupta, sacerdotes louvando e adorando ao Senhor 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, ou seja, a adoração não parava nunca. Davi, um exímio adorador, ele percebe que ele está morando num grande palácio e a Arca da Aliança, a presença de Deus, estava numa tenda. Então Davi sente o desejo de construir, né, um templo de adoração a Deus. Essa era a vontade de Davi, mas não era a vontade de Deus. O plano de Deus na vida de Davi era diferente. O plano de Deus era estabelecer através do melhor rei que Israel teve de todos os tempos, estabelecer através dele um reinado eterno que apontaria para o Messias, que apontaria para Jesus. Ou seja, em outras palavras, o legado de Davi seria maior do que as suas obras. Mesmo Davi sendo um homem de grandes obras, de grandes feitos, Deus estava dizendo para ele: meu filho, tudo que você fez não vai se comparar com o legado que você vai deixar. Ou seja, o que você vai deixar de legado vai ser muito maior do que todas as suas grandes obras. Você quer construir um templo para mim, meu filho, mas eu é que vou construir uma dinastia, que vou te entregar algo poderoso. Mas o que mais importa aqui, o que Deus está tentando dizer para Davi, é que o legado de Davi seria extraordinário. E realmente, quando nós vamos a Israel, tudo de grandioso, tudo de perfeito, de bonito, de agradável, carrega o nome de Davi. O maior hotel de Jerusalém, Rei Davi. Ou seja, tudo que tem de bom é Rei Davi. O Rei Davi é lembrado. O túmulo de Davi até hoje é um dos lugares mais visitados do mundo. Então olha só o quanto Davi foi realmente um homem diferente e o quanto a palavra de Deus se cumpre na vida de Davi. Deus diz que o legado dele vai ser maior do que as suas obras. Trazendo para mim e para você, muitas vezes nós fazemos planos, nos dedicamos a esses planos, mas nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente espera, não é mesmo? Aqui em 1 Crônicas 17, Davi desejava construir um templo para o Senhor, para Deus, mas o Senhor tinha um plano maior. Não era apenas um templo, mas um reino eterno que viria através da sua descendência. Uma coisa que a gente precisa entender, isso aqui é muito importante, né? É que nem sempre o que nós queremos é o que Deus tem para nós. Muitas vezes a gente quer uma coisa e Deus tem outra coisa para nós, né? A gente quer fazer do nosso jeito e Deus tem a maneira dele de fazer a obra dele nas nossas vidas. Davi queria fazer algo bom, mas Deus queria fazer algo melhor. Assim como Davi, às vezes nós planejamos algo com boas intenções, mas Deus nos direciona para algo diferente. O tempo de Deus, ele é perfeito, gente. Deus disse a Davi, né, que seu filho Salomão, ou seja, o seu filho, no caso aqui Salomão, esse texto não diz Salomão, mas nós sabemos pela história bíblica que quem assume o reinado depois de Davi é Salomão. Esse sim iria construir o templo do Senhor, porém, no tempo certo. Eclesiastes capítulo 3, existe um tempo determinado por Deus para todas as coisas, então a gente precisa ter paciência e aprender a guardar o tempo de Deus. Muitas vezes a gente quer algo agora, mas Deus está preparando para o futuro algo muito melhor do que a gente pode imaginar. Por isso que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, né? A gente faz um monte de plano, mas a realização vem do Senhor. E qual é a nossa parte? Confiar e obedecer. Em vez de insistir na ideia de construir o templo, o que Davi faz? Davi ora, adora e aceita a vontade de Deus. E nós precisamos aprender a confiar nos planos de Deus, sabendo que Deus, ele sempre tem um melhor plano para mim e para você. Algumas referências bíblicas, tá bom? Provérbios 19:21 diz: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece no fim são os planos do Senhor. Ou seja, a nossa vontade precisa estar alinhada, atrelada, estabelecida à vontade de Deus. Pastor, como assim? Me explica isso. Você quer orar a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, viver a vontade de Deus? Jesus, no Getsemane, ele vai orar, porque a poucos minutos dali ele seria capturado para passar pelo processo de cruz. A oração de Jesus foi: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Porém, contudo, seja feita a tua vontade.
Ele demonstra a vontade dele, mas ele diz, se essa não for a tua vontade, seja feita a tua vontade. E nós precisamos aprender, né, a orar a vontade de Deus, a pedir para que Deus faça sobre as nossas vidas a vontade dele. Davi queria construir, Deus falou, não, você não vai construir, eu que vou construir uma dinastia para você. Então, a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. Não seria pela mão de Davi, seria pela mão de Salomão, né? Então, tem o tempo certo para todas as coisas. Jó 42:2 diz assim, sei que o Senhor pode todas as coisas e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. E não podem mesmo. Os planos de Deus não são frustrados. Os nossos são. Por quê? Porque muitos dos nossos planos são alinhados e atrelados à nossa carnalidade, à nossa parte sensorial carnal. E quando nós atrelamos as nossas vontades, ou seja, deixamos de lado para ver a vontade de Deus, o plano de Deus para mim e para a sua vida, que a Bíblia diz que o plano de Deus é bom, perfeito e agradável, ele acontece porque o que Deus planejou para você não pode ser frustrado. Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de te fazer prosperar e não causar dano. Plano de lhe dar esperança e um futuro. Olha o que Deus diz aqui. Tá? Em Jeremias 29, Deus diz que tem um plano de paz e prosperidade para o povo, desde que esse povo decida viver a vontade de Deus. Então, Davi nos ensina uma lição poderosa sobre confiança, sobre submissão à vontade de Deus. Ele tinha um desejo legítimo e nobre de construir o templo do Senhor, mas Deus tinha um plano muito maior. Ao invés de resistir, Davi reconheceu do Senhor, né, que aquilo era bom e o adorou. Isso mostra que quando os nossos planos eles não se alinham à vontade de Deus, não devemos desanimar. Nós precisamos, na verdade, confiar que Deus tem algo melhor reservado para nós. Então, às vezes uma coisa que você faz não dá certo, você fica desanimado. Você consultou a Deus para saber se aquela é a vontade de Deus para a tua vida? E muitas vezes, tá? Deixa eu ser pastor aqui na sua vida. Para te proteger, Deus frustra os seus planos. Eu vou repetir, muitas vezes para te proteger de algo ruim, pior, lá no futuro, Deus ele frustra os seus planos de momento ali, os planos momentâneos. Tá? Então, assim como Davi, nós precisamos aprender a descansar na certeza de que Deus conhece o futuro e prepara, preste atenção, caminhos superiores ao que você pode imaginar. O tempo de Deus é perfeito, a promessa de Deus nunca falha. Quando a nossa vontade parece frustrada, é uma oportunidade para a gente exercitar a nossa fé e nos render ao propósito de Deus. Que nós possamos viver de acordo com essa confiança, sabendo que Deus, ele não apenas nos guia, mas também nos abençoa de maneiras que vão além do que podemos pensar ou imaginar. A nossa parte é confiar e obedecer e adorar a Deus todo o tempo. Amém, gente? Glória a Deus. Sendo assim, nós finalizamos mais um capítulo do primeiro livro de Crônicas. Agora eu quero te convidar a agitar as redes sociais, tirar print da tela, curtir, comentar, compartilhar, postar na sua rede social, me marcar para eu repostar tudo em nome de Jesus. Vamos agitar as redes sociais em nome de Jesus. E não se esqueça, hoje à noite na EVA, às 20 horas, uma ministração poderosa sobre louvor e adoração. Você não pode ficar de fora. Esteja conosco hoje presencialmente na EVO às 20 horas, tá bom? Que Deus te abençoe. Eu te espero aqui amanhã para mais uma Evolução Diária e hoje à noite na EVO. Deus abençoe em nome de Jesus.